E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora é hora de a gente embarcar nesse multiverso cultural, porque agora a gente vai vislumbrar alguns aspectos que a gente vivencia oficialmente dentro desse contexto de cultura, dessa troca de experiência. Vamos já direto para a tela, porque aqui a gente consegue compreender que a gente já abarcou o aspecto da cultura nesse sentido de identidade e diversidade. Só para finalizar e contextualizar, porque agora você já sabe que é cultura, porque sim, você já prestou atenção nas outras aulas, então a gente já sabe que é esse direcionamento para o conhecimento, só que aqui a gente vai aplicar ele de como a gente efetivamente o exerce. Quais são os aspectos que a gente pode observar no nosso cotidiano, nos nossos costumes, nas nossas tradições, e quais são essas práticas corporais, porque aqui a gente vai na malemolência e a gente vai conseguir oficialmente, efetivamente, vivenciar elas no nosso cotidiano, beleza? Então, foca na tela, que a gente tem aqui o universo cultural. O constante processo evolutivo da humanidade, as novas tecnologias e mecanismos de comunicação têm alterado o perfil dos alunos, os quais possuem outras concepções de formação social, opiniões e pensamentos. Não obstante, a cultura corporal é uma realidade universal inerente ao homem. Compreender os benefícios e os objetivos da cultura corporal é possibilitar ao aluno uma gama de informações e saberes que lhe possibilitará uma vida saudável e socialmente rica. Aqui a gente fez aquele amparato geral de como a cultura ela é benéfica e de como ela pode nos enriquecer como seres. Faz um adendo que a gente está fazendo uma correlação com um critério de informação. Como a gente vai fazer nessa construção? Devido aos mecanismos de comunicação, essa troca, essa interação, ela hoje acontece de uma forma um pouco mais instantânea, um pouco mais abrangente, um pouco mais rápida. Então, nesse segmento, nessa estrutura, a gente tem a cultura como um norte, os meios de comunicação como um mecanismo de transição, né? Um intermediário, um interlocutor em que eu vou passar um saber, vou passar um conhecimento e por meio da tela aqui a gente vai conseguindo ter acesso a essa informação, a gente vai experienciando. É claro que quando a gente bota em um contexto em que eu preciso vivenciar aquela prática, é muito mais tangível que eu esteja lá exercendo, executando. Então, é esse o direcionamento. E aí a gente vai ver aqui quais seriam as possibilidades e mecanismos para essa execução, ok? Então, vamos lá. Cultura da informação. Não obstante, a mídia se faz cada vez mais presente em nosso cotidiano, tornando-se um verdadeiro instrumento de difusão cultural. Eu vou já dar uma adenda aqui, como eu mencionei. A gente tem um direcionamento em que a mídia ela faz esse papel de interlocutor, né? Eu vou utilizar a mídia para ter acesso a essa informação. Então, no aspecto aqui da cultura de informação. Não obstante, a mídia se faz cada vez mais presente em nosso cotidiano, tornando-se um verdadeiro instrumento de difusão cultural. Adendo, aqui a gente já está observando que a cultura ela vai ser propagada, né, difundida pelo meio de transmissão. Então, a mídia que vai ter papel relevante e crucial nessa construção do saber. Então, esse é o principal direcionamento dessa situação, em que a gente tem a mídia como instrumento difusor, né? Beleza? Então, seguindo, ó, as informações recebidas pelas mais diferentes mídias, principalmente pela televisiva, exercem forte influência nos hábitos e costumes da população, ditando regras de conduta e consumo, indo além da transmissão de informação, mas também na construção de tendências. Então, aqui, ó, é o direcionamento principal. A gente tem a mídia, principalmente a televisiva. Hoje, agora tem. A gente vai fazer o quê? Ter aquele acesso àquele conteúdo, àquela informação, e aí essa dinâmica, por ser um pouco mais rápida, mais instantânea, a gente tem acesso a diversas possibilidades culturais de forma muito mais rápida. Então, esse é o principal direcionamento, ter o acesso à informação por meio da mídia, porém, aí vem o primeiro adendo. Como é feita essa curadoria? Qual é o direcionamento para eu identificar qual é
se aquela cultura ela realmente é concreta, se aquele conhecimento ele é realmente efetivo e coerente com o contexto em que ele realmente deveria estar inserido. Então aqui a gente tem a problemática do acesso à informação, só que de uma forma um pouco errônea, em que eu posso ter diversos saberes, mas não que aquele saber seja efetivo e coerente com a realidade, tranquilo? Então esse é o primeiro adendo a essa informação. Aqui, falando em adendos às informações, a gente já vai começar na parte aqui, ó, da dinâmica. Qual seria a dinâmica? De conhecer, para quando a gente ter acesso à prova, a gente conseguir mapear e ter uma clareza e um direcionamento do que efetivamente é aquela cultura, do que ela está retratando. Então, a gente conhecer as principais que a gente consegue vivenciar vai ser o fator crucial dessa aula, porque a gente pegou a questão, e isso aqui, claro que eu manjo rapidinho, lembra que a gente tem mais ou menos uns 3 minutos para responder cada questão? Então, quando você tem um conhecimento prévio, quando você tem uma habilidade de identificar, mapear, que é todo aquele jack stripador que a gente já fez, que é mapear rapidamente, a gente tem uma forma muito mais rápida de resolver a questão. Então, agora que a gente já sabe como que vem o acesso, a gente já sabe como pode inserir ele no nosso dia a dia, a gente vai agora identificar e mapear as principais formas de manifestação cultural nesse universo em que o acesso à informação por meio das mídias é o nosso canal de transmissão, beleza? Então, vamos lá. Agora, efetivamente, abordando um dos principais, o mais delicinha, quadrilha, que tem essa vertente europeia, ali embasada no século XIII. É uma dança de salão. Temos uma observação, uma rivalidade, né, um revanchismo entre aristocracia e plebe, colheita e celebração. Volta para mim. Qual é o sentido geral aqui? A gente tem o direcionamento de como vem essa construção, a gente já tem um mapeamento de, é uma cultura europeia. Já foi mencionado aqui, e em outras aulas será mais aprofundado o aspecto da construção, da formação da identidade voltada para o aspecto da dança, mas dança de salão, ela tem esse caráter de identificar o povo que difundiu aquele conhecimento. No caso, dança de salão é uma vertente europeia. No caso da quadrilha, essa principal característica era uma dança aristocrática. O que é aristocracia? Vamos lá, conhecimento de história. É a gente um pouco mais soberba, um pouco mais riquinha, né? Um pouco mais abastada, que com o desenvolvimento, com as práticas, aquilo foi sendo direcionado e absolvido. Quando a gente aborda o aspecto da cultura, a gente sempre está direcionado muito para apropriação cultural. Essa apropriação é de como você absorve aquele conhecimento. No caso, ele era um caráter aristocrático. E aí, a plebe, o povo, o povão, os mais pobres, eles começaram a absorver aquele conhecimento e começaram a enraizar. Eles não disseram, não, isso aqui era só possível. Não, eles foram vivenciando e aquilo foi fazendo parte da realidade deles. Vejam que um dos direcionamentos é colheita e celebração. Quem é que colhe, meu amor? Você acha que a dandoca lá da casa vai... Não, não. É a plebe mesmo que faz esse aspecto de colher. E aí, essa celebração é comemorar, manifestar a sua alegria de tipo, conseguimos e tudo mais. Então, nesse sentido, tem esse direcionamento em que é uma celebração, é uma comemoração do aspecto da colheita. Veja que a gente sempre está celebrando ali na quadrilha, normalmente o período junino, que é um período de colheita. Então tem milho, tem todos os aspectos de plantação que são ali retratados, né? E aí faz esse direcionamento de comemoração. Então, compreendido isso, compreendido esse caráter de ser um aspecto europeu, ter esse revanchismo, essa rivalidade entre a aristocracia e plebe, a gente consegue fazer esse mapeamento geral e ver como isso se insere no nosso contexto e ver esse aspecto da apropriação cultural, que é esse direcionamento em que você passa a absorver determinado conhecimento que não necessariamente era seu, mas que passa a ser inserido. Vale ressaltar que esse aspecto da apropriação, ele só é direcionalmente, efetivamente negativo quando você passa a negligenciar, quando você passa a negar a cultura pertencente a outro. E quando você também acaba assumindo para si, tipo, isso aqui fui eu que criei. Por exemplo, uma coisa que você vai conseguir captar rápido. Se chega um americano e diz,
Fomos nós que criamos a capoeira. Ginga na cara dele, né? Porque não faz sentido você assumir para si e colocar em si adornos e que descaracteriza aquela cultura, que não remete efetivamente na sua identidade, que aquilo é pertencente seu, e de você ainda recusar, você negar e dizer, não, isso aqui fui eu que criei. Não, você pode vivenciar, você pode compreender, você pode absorver, mas você tem que respeitar e dar as referências, aquele aspecto da referência. Você deve referenciar de onde veio essa prática cultural, beleza? Então, compreendido essa, a gente passa para a parte do frevo, que é mais rica ali no Recife, século XIX, é patrimônio cultural. Essa palavra provavelmente vai estar inserida na sua prova. Leia direitinho que vai ter esse direcionamento de patrimônio. Patrimônio é aquilo que pertence. Cultural porque é aquele conhecimento, é aquele saber, é aquela prática que nos pertence, é nosso. Então, patrimônio faz muito bem esse direcionamento da apropriação. A partir do momento, o frevo, vamos usar o exemplo do frevo. Se um rio-grandense chega e diz, fomos nós que criamos o frevo porque a gente lá chove muito, a gente usa sombrinha, e aí às vezes vem gente correndo, a gente começa a pular, e foi assim que a gente criou o frevo. Faz sentido para você? Não, você está descaracterizando e você está diferenciando aquele conhecimento que não é pertencente daquela comunidade. Então é importante a gente ter esse mapeamento e esse direcionamento principal, beleza? Além disso, é um patrimônio cultural imaterial da humanidade. A humanidade a gente não explica, mas não que a gente não explique a humanidade, mas no sentido a gente consegue compreender que é do homem, mas esse imaterial, porque não tem um aspecto físico, é algo que a gente exerce de forma espontânea e instantânea pelo ser. Lembra que as práticas corporais a gente está aqui na performance. Então ele é imaterial porque ele não vai ser tangível, ele não é concreto, mas é uma prática, é um conhecimento que a gente propaga e reverbera em nossa estrutura. Tranquilo? Então é esse direcionamento do imaterial. Militar e escravo. Militar, escravo e frever. São as duas observações rápidas finais sobre o frevo, que o frever é de tipo, vamos ferver, né? Tipo fervo, frevo, e aí essa mistura foi formando, configurando a palavra do frevo, e no caso do militar e os escravos, era justamente esse direcionamento, mais uma vez, de revanchismo. Militar tentando fazer a contenção, os escravos tentando, sim, manifestar e celebrar, e aí sempre acaba entrando num aspecto de dualidade. A partir do momento em que aquilo começa a ser vivenciado e acaba sendo absorvido, vai fazendo parte da identidade. E essa identidade, ela é única, exclusiva e pertencente ao ser. Então, a partir do momento em que eu me identifico assim, não tem por que alguém recriminar quem eu sou. Tranquilo? Compreendido? Então, a gente avança mais um pouquinho. Algo aqui um pouco mais regional, né? Temos o Festival do Bumba Meu Boi, Brasil, século 17. Aqui eu vou dar um adendo, que o Festival do Bumba Meu Boi, ele é mais abrangente, porque é a forma como que a cultura ela pode ser difundida. Lembra que eu mencionei? Que eu tenho um conhecimento, mas quando eu vou passar ou construir um novo, ele pode criar um novo caráter. Então vamos ver aqui a imagem na tela. Vejam aí que a gente tem duas vertentes, Parintins e Maranhão. Por que Parintins e Maranhão? Porque a gente tem o Festival de Parintins, com o Bumba Meu Boi de lá, né? Acho que é garantido e caprichoso. Eu não sei quem eu sou, mas eu sou muito caprichoso, mas eu estou garantido que eu vou arrasar nesse Enem, porque a gente está estudando. E vocês também vão arrasar. E aí tem esse aspecto, mas também aqui em Maranhão, a gente tem esse Bumba Meu Boi aí, é mais colorido, florido, porque faz referência a um aspecto lendário. Esse folclore que é direcionado, que é abordado nesse aspecto, são histórias de contação que fazem parte do cotidiano. É quase uma crônica. O folclore, ele tem esse aspecto de identidade, esse aspecto de vivência cotidiana. Ele tem o vislumbre de tentar mapear uma situação, mas que é apenas
daquela situação, daquele cotidiano, daquele aspecto momentâneo. E aí, a depender da situação, vai sendo repetido, reproduzido, e essa reprodução, no caso aqui, chegou como um aspecto de conhecimento, como um aspecto cultural. Então, são esses festivais folclóricos, tem Parintins e Maranhão, e estão abordados e correlacionados com as lendas. Tranquilo? A lenda do Bumba, meu boi, a Catarina que queria. Enfim, é só um aspecto de mostrar também a formação, porque ali estava falando, o aspecto lendário, ele tem esse direcionamento para a gente entender que determinada situação, ali eram produtores de gado, tinham os trabalhadores, então a gente vai fazendo essa construção, tem a correlação com os indígenas, então a gente vai fazendo a construção identitária por meio de histórias, e essa história ela é contada e recontada e replicada e valorizada e reconhecida e acaba sendo um conhecimento que é propagado e difundido. Tranquilo? Compreendido isso? A gente avança mais um pouquinho, porque agora, meu amor, me chama que eu vou, que a gente vai abordar aqui o carnaval rapidamente, que ele é uma prática da antiguidade. Tem um aspecto da religião, né? Aquele momento em que a gente, tipo, hoje eu posso. Então, é o despir da religião, porque a religião ela vai entrar nesse contexto da cultura, ela nos direciona, mas também elas nos condiciona. E aí é aquele momento em que a gente pode se despir. Por isso, porque o pessoal vai pelado? Porque é aquele momento em que eu posso expor quem eu sou em uma vertente um pouco mais intrínseca, beleza? Tem a incorporação nacional, porque como a gente já está vendo aí, ele não necessariamente é brasileiro. Aqui é o maior festival, celebração, carnaval é Brasil. A gente tem como referência Carnaval Brasil, mas não que o carnaval tenha nascido. Lembra do aspecto de apropriação? A depender de como aquilo passa a ser a nossa identidade, mas não é porque eu estou negando e renegando de onde veio, de onde surgiu, mas é como se aquilo fosse uma nova roupagem de quem sou um novo eu, beleza? E aqui, um dos principais caráteres do desenvolvimento do carnaval é o econômico, e a gente precisa ficar atento como é que isso cai no Enem. Esse mapeamento geral vai vir de forma de patrimônio cultural, aquilo que nos pertence, aquilo que nos identifica. Esse revanchismo, essa dualidade entre quem pertence, de quem pertence, que vai entrar num caráter de apropriação. Conhecer essas principais vertentes, carnaval, frevo, é nos direcionar e identificar o ser. Porque vejam que a todo momento eu estou identificando determinado grupo, identificando determinadas características que aquela estrutura cultural ela vai nos formando, ela vai nos estruturando aquele conhecimento ali. Tranquilo? Compreendido isso? A gente consegue fazer aquele mapeamento geral, que é influência e opinião, que é igual à mídia cultural. Ou seja, por que o carnaval é tão propagado? Porque economicamente é viável, né? Tem uma estrutura financeira que ela possibilita uma abrangência e um investimento. Mas o que é que faz com que isso seja tão difundido? A mídia. A mídia, o Festival de Parintins, por exemplo, ele não tem o mesmo vislumbre que o Carnaval do Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque economicamente é mais rentável o do Rio de Janeiro. Além disso, ele é televisionado. Então, esse vislumbre de acesso também possibilita esse conhecimento. Então, é sempre importante a gente ver de onde a gente está acessando as informações e buscar acesso às informações, beleza? A gente tem o aspecto do fato ou fake, que é saber o que realmente é concreto, que realmente é real nessa curadoria, né, de conhecimento. Porque o conhecimento liberta e ele nos propicia essa diversidade. Veja que a gente mencionou diversos aspectos culturais e isso que é importante. Fica, por fim, aqui a dica do maroto, né? Não existe uma cultura melhor que a outra. Isso é importante de vocês comerem no café da manhã. Não existe uma cultura melhor que a outra. Não existe essa imposição, esse imperialismo, olha as palavras que a gente está usando, esse imperialismo em relação a uma cultura. Sim, existe essa construção em que um se coloca superior ao outro, mas isso não é determinante e nem efetivo, tranquilo? E para a gente finalizar, a gente vai aqui realizar um exercício rapidamente. Caso vocês queiram acompanhar no livro de vocês,
A gente vai estar trabalhando a competência 3, a habilidade 9. O conteúdo principal é o corpo, a expressão artística cultural. Temos aí o volume 1, página 148, a questão é a 104, ela está em tela e você acompanha ela no livro de vocês. A gente faz aquele Jack Stripador, identifica já o comando, as danças folclóricas, sendo uma expressão de diferentes manifestações de dança. Aqui é aquele direcionamento que a gente está abordando um aspecto das danças folclóricas. E a gente só quer entender como ela é uma expressão de diferentes manifestações de dança. Aí a gente precisa ler o texto, a depender se você dominou essa aula, você não vai precisar, porque você vai conseguir ver que são contextuais, pois seus gestos e coreografias fazem referência a situações de vida cotidiana e expressam visões de mundo em uma comunidade, que foi o que eu mencionei anteriormente para vocês, que as danças folclóricas, elas vão ter esse direcionamento principal. Nas próximas aulas a gente vai conseguir aprofundar ainda um pouco mais, porque a gente ainda vai abordar mais a fundo danças no contexto folclórico, porque é um dos principais caráteres que é cobrado no Enem, mas a princípio, de forma geral, é isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender esse contexto do multiverso cultural, como é muita coisa. A gente tem que acelerar, mas a gente fica por aqui. Nos vemos numa próxima aula e é isso aí. Tchau, tchau.